Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. O que eu quero abordar com vocês está aqui, nestes pensamentos. Todos nós passamos por tristezas e desânimo. Entretanto, em vez de confiarmos em clichês ou jargões populares, nós vamos tratar disso, que nós tenhamos confiança no caráter de Deus, na sua bondade e nos seus planos para o seu povo. Essa é a minha proposta nesta noite. É sobre isto que eu vou falar com vocês. Será que vocês poderiam ler isto em voz alta? Então, eu vou escutá-los. Então, como se fôssemos um grande coral, um jogral, vocês vão todos falar ao mesmo tempo, em voz firme, alta, falando para si mesmo. 1, 2, 3, já. Todos nós passamos por tristezas e desânimo. É isso que eu quero tratar com vocês. Por que eu escrevi que nós tenhamos confiança no caráter de Deus, na sua bondade e nos seus planos para o seu povo? Se vocês observarem as muitas religiões que existem, elas ensinam a amar a Deus, mas não se preocupam em ensinar como devem amar seu próximo. Algumas ensinam até a odiar, a matar o próximo. Outras ensinam a rejeitar, a fazer acepção, fazer diferença, levantar uma muralha. Outros a desprezarem, a não se importarem. Mas o cristianismo verdadeiro não é assim. Aquele que aceita o cristianismo deve saber que durante toda a sua vida será desafiado a cumprir a regra áurea que Jesus nos deixou. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças e o seu espírito. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A prova que uma pessoa é uma pessoa espiritual e está crescendo espiritualmente
é quando a vemos preocupada em ajudar seu próximo, a edificá-lo, a aproximá-lo de Deus. Quando uma pessoa diz para mim que tem vida com Deus, mas eu não vejo nele esta preocupação, a prova é cabal. Ele não tem vida com Deus. Pode ser pastor, pode ser um líder, professor de seminário, pode ser um ministro, seja lá quem for. A prova de que uma pessoa anda com Deus são os frutos que ela produz na vida de outras pessoas. Naturalmente, o inferno não quer, de maneira alguma, que nós sobrepujemos que nós alcancemos vitória, que nós aceitemos esse desafio. Ele fará de tudo para que nós nos preocupemos só com nós mesmos, conosco, e menos com o semelhante. Mas, no entanto, nós precisamos aprender a lidar com as nossas fragilidades. Não é para sorrirmos às pessoas, dizendo-lhes que, olha como eu sou forte. Mas nós deveríamos dizer a eles, assim como Deus me ajudou, permita-me lhe ajudar. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos nomes e personalidades importantes que fazem parte, que fazem parte da nossa grande galeria da fé. Homens que nós reputamos tementes a Deus, que amaram a Deus, que se preocuparam com Ele e com o seu próximo. Mas foram homens que passaram por grandes tristezas e também desânimo. Foram homens que se viram em alguns momentos deprimidos em suas vidas. Um deles é Jó. Ele diz o seguinte, Jó capítulo 7, versículos 6 e 7. Ele diz, os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão. Sabe o que é a lançadeira do tecelão? O tecelão está trabalhando e ele tem que jogar rápido o fio. Você nem vê, correto? Vupt, vapt, vupt, não é isso? E vão embora sem deixar esperança. Lembra, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro. Os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Quando você lê essas palavras, o que você sente? O que você vê neste homem? Tristeza profunda. Uma vida dentro do que nós chamamos tragédia. A vida deste homem se transformou num terror. Um homem riquíssimo que perde seus filhos, suas noras, seus netos, perde o seu gado, sua fazenda,
o seu dinheiro, sua riqueza, e ficou apenas com a mulher. Eu entendo, motivo de riso. Só sobrou aquilo ali. Então, esse homem tem muitos motivos para se queixar, para se lamentar. Ele está dentro de uma situação que ele não escolheu. Ele não fez nada para estar onde estava. Ele não cometeu pecado algum que o conduzisse àquela situação. Aos olhos de Deus, ele não cometeu nenhum deslize. Pelo contrário, ele está naquela situação porque Deus o elogiou. E depois de elogiá-lo, a quem? A Satanás, o qual passava pelo mundo e disse a Deus: cheguei. E Deus lhe disse: você viu meu servo Jó? Satanás não ia falar nada. Deus o incitou. E ele disse: vi. Você viu como ele me serve, como ele é fiel? Vi, mas ele é só fiel porque o Senhor dá tudo a ele. Pare de dar as coisas a ele, eu quero ver. Então Deus diz: vá. Pode tocar na vida dele, mas não o mate. Eu confio nele. Deus o elogiou. E vou usar uma palavra que não deveria, mas não encontro outra. Deus fez como uma aposta com o diabo. Você vai agredi-lo, mas você vai perder, porque ele é um homem que me pertence. Ele me ama. Mas ele é um homem. Se há um versículo que poucas pessoas entendem, e eu estava muito a fim de pregá-lo hoje, mas depois eu senti que Deus mudou meu coração ao longo da semana, é aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Toca sim. O verbo tocar ali significa que o diabo não pode agarrar essa pessoa, dominar esta pessoa. Mas às vezes Deus permite que o diabo toque e tire tudo desta pessoa. É um erro o que esses pregadores pregam, que quando você está em Deus, você só ganha e só ganha coisas materiais. Isso é uma mentira. Isso é uma pregação satânica. Jó perdeu tudo. E ele confessa. Ele não tem vergonha de dizer a Deus, de expressar seus sentimentos. E esta expressão ficou para a posteridade. Nós já estamos lendo. Mas não foi só Jó. Eu poderia falar de Moisés. Que de tanta tristeza com aquele povo, em vez de falar com a rocha, se perdeu, foi lá e feriu, desobedeceu a Deus. Chegou um momento em que Moisés disse: eu não sei mais como lidar com esse povo, e o seu sogro lhe disse: Moisés, chame pessoas para lhe ajudar. Homens competentes. Elias
Um homem que orou e desceu fogo dos céus, daqui a pouco estava lá no deserto, deprimido. Desistindo da vida, desistindo de tudo. Porque estava sendo ameaçado por uma única mulher. Sempre tem uma mulher na história. É uma benção, né? E se não tivesse mulheres, não sei se existiria igreja, o povo de Israel. A gente vai em Jerusalém agora, as mulheres conseguiram o seu lado. E o número das mulheres aumenta cada vez mais. Os homens estão ficando pequenos. E o número das mulheres cada vez maior. E os coitados ficam lá dentro daquela caverninha lá. Só eles podem ler a Bíblia. Mas uma coisa horrível. Não estão entendendo os planos de Deus. Enfim. Jonas. Um homem escolhido por Deus, e Deus lhe dá uma missão que ele faz, se deprime. Como que eu vou pregar para o meu inimigo? Como que eu vou ajudar o meu inimigo? Mas Jesus disse que se nós queremos fazer a vontade de Deus, temos que aprender o quê? Amar o próximo, não importa se é amigo ou inimigo. Ele chegou ao ponto de dizer: o que você ganha cumprimentando somente as pessoas que te cumprimentam? Que benefício há nisso? Que grandeza há nisso? Nenhuma. A grandeza está em você fazer aos outros o que você gostaria que eles lhe fizessem. Jeremias. Você conhece a história de Jeremias? No capítulo 20 do seu livro, ele amaldiçoou os seus dias. Ele entra num desânimo, numa tristeza, porque o camarada é chamado por Deus. Deus diz: você não diga que não é uma criança, eu vou te colocar você sobre reis, e você vai falar com os profetas, e de repente ele só está apanhando. O próprio sacerdote o persegue. O clero religioso quer matá-lo. Jogam esse homem dentro do esgoto. Um homem cujo destino é o céu tem que conviver com ratos, baratas, insetos, na imundície. Eu poderia citar tantos outros, mas o número é grande. Mas o que há de errado nessas pessoas? Nada. Simplesmente todo mundo passa por tristeza, todo mundo passa pela depressão, todo mundo tem que enfrentar o desânimo. Esses homens enfrentaram e venceram. Mas eles venceram como? Não usando clichês, não se apoiando em frases populares. Porque hoje em dia, essas frases populares colocam mais peso e mais fardo em cima da gente e nos leva para baixo. E eu coloco aqui alguns exemplos de clichês ou jargões populares. Quando pessoas estão desanimadas, tristes, então aparece um cristão, bondoso até, sincero, mas que não lê Bíblia,
mas que tem já frases prontas na mente, e começa a falar: você só precisa ter mais fé. Algum dia, quando você resolveu abrir o seu coração para alguém, dizendo: eu não sei, eu estou triste, aí chega alguém para você e fala: tenha mais fé. Já falaram isso para você? Quem? Se você pedir para ele: mas como é que eu posso ter? Como é que você teve? Como é que você enfrentou? Ele não sabe. Porque ele é um jumento gospel. Então, outros então dizem: você precisa expressar alegria, cante louvores. Eu já vi cristãos dizendo assim: no louvor você manda embora a tristeza. Aonde está isso? Em primeiro lugar, louvor não promete vitória a ninguém. O louvor só é produzido por meio de lábios já vitoriosos. Porque o louvor é um sacrifício. Segundo o livro de Hebreus. De lábios que expressam o Senhor. Louvor não é um método. Esse pessoalzinho não lê Bíblia e fica com jargões, tentando ensinar as pessoas o quê? Uma tradição oral. Mais uma aí. Não desanima. Vá em frente. Siga o caminho, não olhe para os lados, nem para trás. Aí diz: o que Deus vai pensar de você ao vê-lo nesse estado? Como é que Deus vai te abençoar? Ué, do mesmo jeito que abençoou Jó, Moisés, Elias, Jeremias, Jonas. O problema não é aceitar jargões, o problema é eu mudar minha atitude. É isso que eu preciso aprender. E o cristianismo está banhado com essas frases. Com essas frases positivistas, que não têm nenhuma base bíblica. E que levam as pessoas cada vez mais para baixo. Porque parece que é proibido dentro da igreja declararmos que estamos fragilizados. Mesmo a palavra de Deus dizendo que Jesus veio buscar os doentes e não as pessoas sãs. Parece que é proibido demonstrar fraqueza. Parece que é proibido se aproximar de alguém e pedir perdão. Pedir perdão a uma pessoa parece um gesto de grande humilhação contra a dignidade. Pois as pessoas se esquecem de que quando pedem perdão, elas não estão pensando só em si mesmas, mas no corpo, na família. Porque o cristianismo, como eu disse no início, não visa apenas uma direção para o alto, mas ele é um L. Você busca a Deus para abençoar o próximo. E quando você pratica isso, então você é abençoado. Se você tem essa disposição, então Deus só abençoa. Vocês estão comigo? No entanto, vale a pena lembrar e não esquecermos que se você anda desanimado, triste, deprimido, saiba que Deus está muito perto de você. Pois a própria palavra de Deus diz por meio de Davi o seguinte, no Salmo 34, verso 18:
Ele, Deus, fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Deus está sempre chamando a pessoa que está desanimada, triste, para perto, porque Ele nos criou para que experimentássemos essa condição. Deus, quando nos criou, sabia que seríamos imperfeitos. Toda a criação de Deus não é perfeita. Ela é boa. E bom não é sinônimo de perfeição. Bom é sinônimo ou expressa a ideia de utilidade. Uma pessoa boa não é a pessoa que não faz mal a ninguém. Pois ela, não fazendo mal a ninguém, pode ser omissa, deixando de fazer o bem a alguém. Então ela não é boa. Ela é inútil. Quando Deus criou anjos, o universo e tudo que está aí, Ele viu que era bom. Ele não declarou que era perfeito. Porque Deus não gera Deus. Muitos que dizem pertencerem a ramos do cristianismo acreditam que, por meio do aperfeiçoamento, alguns até pela reencarnação, que um dia serão deuses de algum planeta. Deus nunca foi treinado para ser Deus. Eu não entendo isso, um dia eu vou aprender lá. Caso a sua misericórdia me leve até Ele. Porque não mereço estar lá. Então eu vou entender como Ele é eterno. Ninguém criou Deus. O seu nome diz: eu sou o que sou. E eu entendo, Ele é quem é. Ele é e está presente. Nós temos uma maneira informal de nos comunicar. Nós dizemos uns aos outros: vá com Deus. Não é uma imbecilidade. Deus é onipresente. Eu deveria dizer então assim: presta atenção na presença de Deus, hein? Ele está vendo tudo, hein? Mas nós nos comunicamos de uma forma informal e gostosa. Vá com Deus. Fica com Deus. Deus olhe você. Que Deus olhe. Ele olha. Eu espero que Deus esteja aqui. Ele está. Nós somos muito limitados, porque somos
imperfeitos. Deus não criou, Deus não fez a sua criação para abandoná-la. Mas Ele escuta os lamentos da sua criação. Porque Ele não criou deuses, Ele criou criaturas abaixo dEle. Por isso Ele é o Senhor. E deve ser respeitado e temido. Por isso a Bíblia diz que somente aquele que o respeita e o teme pode conhecer a intimidade do sagrado, do eterno, do todo-poderoso. Se você está sem esperança, mas também não abusa da fé também. Se você anda desanimado e sem esperança, Deus não está longe. Ele está perto. E pronto para te salvar. Desde que você mude. O Salmo 77 é eficaz para todo aquele que procura equilíbrio emocional. Nós, como cristãos, devemos recorrer à palavra de Deus e não a uma psicologia humana, popular. Irmãos, às vezes eu vou dando uma sentadinha aqui porque eu fico muito cansado ainda. Vocês não se importam? Então, a primeira coisa que nós devemos observar são 3 atitudes que eu quero mostrar a vocês. A primeira é: seja honesto diante de Deus, peça socorro a Ele e lute contra a incredulidade. O Salmo 77, você vê que aí eu pus a referência certa, né? É que eu fico estudando aquele Salmo 73 porque eu queria preparar uma série para vocês e ficou na minha cabeça. Porque muitas pessoas falam, por que os ímpios progridem e eu não? É uma, né? E ficou na minha cabeça. Mas tudo bem. Vocês já arrumaram aí? Então vamos lá. O que estão nos versículos 1 ao 3 e o 7 ao 9. Vamos ler? Do Salmo 77? Vamos ler. Já abriu a Bíblia, não? Quem não abriu, diga, Jesus me salve. Então tá bom. Todo mundo está lá. Vamos lá. Eu grito bem alto para Deus. Grito e Ele me ouve. Nas horas de aflição, eu oro ao Senhor durante a noite. Levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo. Por que será? Ele não tem a atitude certa? Ele não está buscando Deus? Deus não diz que está perto? Mas por quê? Por que cargas d'água esse homem não encontra consolo? O trem. Aí olha só o que diz ainda mais. No verso 3. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado.
Isso aí é pior que nó nas tripas. Parece confuso. É um homem que expressa crença, porém, você perceberá agora que ele expressa crença, mas não está expressando fé. O que é fé? Fé é fidelidade, é obediência. Fé não é um sentimento positivo que a pessoa fala assim, eu creio. Uma pessoa chega triste diante de mim e fala, pastor, põe a mão na minha cabeça e me expulsa a tristeza. Eu já ouvi isso muitas vezes. Me expulsa a depressão. Só posso expulsar uma depressão se tiver um demônio lá dentro. E o demônio sai, a depressão vai embora. Mas uma pessoa que está se alimentando de tristezas, que está tomando atitudes incorretas, não tem como expulsar isso. É mais fácil um gato morto miar do que esse cristão se salvar. O que ele precisa? Aprender. Ouvir. Veja só o que ele diz nos versos 7 ao 9. É onde ele expressa o quê? A sua tristeza, os seus pensamentos. Repare que ele vai usar por 6 vezes o verbo ser no futuro. Será. Ele põe em dúvida o caráter de Deus. Ele diz então, será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Qual é o questionamento dele? Deus irá nos rejeitar? Será? Então ele diz, será que ele nunca mais vai ficar contente conosco? O que ele está questionando? Deus não ficará mais contente conosco? Será? Será que deixou de nos amar? Deus não mais nos amará? Será? Será que a sua promessa não tem mais valor? Deus cancelará todas as suas promessas para nós? Será? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Olha aí! Deus não será mais bondoso para o seu povo? Será? O problema é dele. E ele está colocando toda a congregação. Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Deus substituirá a sua compaixão pela sua ira ou desprezo pelo seu povo? Será? Nós estamos falando de um homem chamado Asaf. Foi o que escreveu esse salmo. Ele escreveu após ter passado a experiência, então ele fez um poema, é uma canção que era para ser cantada. Asaf procurou de todo jeito escapar da situação em que ele estava, usando todas as suas forças e recursos. Como alguém, antes de chegar a Deus, procura tudo que vem pela frente. Vai atrás de tudo quanto é promessa.
aceita tudo quanto é jargão ou clichês populares. Lê um livro, a resposta está aí. Eu leio muitos livros, mas nunca digo que este livro é a resposta para a minha vida. Eu aprendo com aqueles homens, mas eu preciso saber o que Deus está fazendo na minha vida em especial. Nós podemos ler um livro aqui, mas se nós não entendermos para onde Deus quer conduzir a nossa congregação, nós não podemos dizer que aquilo é a verdade para nós. Nós podemos aprender. Nós vamos usar aquilo como um instrumento para nos ajudar a conhecer o que Deus quer de nós. Nós temos uma mania de transformarmos cada coisa em uma regra, em um método. Acreditando que se fizermos aquilo daquele jeitinho, como uma receita, comeremos o bolo. Asaf descobriu que não tem regra. Chegou um momento que suas forças não deram em nada, sem êxito. Então ele gritou bem alto. Ele clamou em prantos, como alguém que gritasse: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E ele se derramou. Chega! Eu sou isso aqui, ó. O senhor está me ouvindo? É isso que eu sou. Fiz canções para ti, mas pareço um verme. Ele não está sendo irreverente, mas honesto e humilde. Ele está sendo real. Ele não tem vergonha de dizer quem ele é. Ele não tem vergonha de expressar seus questionamentos. Eu estava lendo um salmo de Davi, que diz o seguinte, nos versículos 1 ao 3, até a parte A do versículo 3. Davi disse assim, ó: eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. É o que Asaf está fazendo, pedindo socorro. Davi diz: eu suplico que me ajude. É o que Asaf está pedindo, ajuda. Porque todos os seus recursos não o ajudaram. Pessoas que chegam até você e dizem: tenha fé, tenha confiança, levanta a cabeça. Isso não ajuda em nada. Porque nós somos o povo da Bíblia e não da psicologia popular. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Davi diz:
Eu me empolgo aqui, depois me dá uma fraqueza danada, hein? Isso é o que eu sou hoje. Vocês têm tido muito carinho, muita paciência comigo. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou, desistindo, e aí, Ele sabe o que eu devo fazer. A maioria das orações dos cristãos é justamente essa: resolve meu problema, não quero nem saber o que eu tenho que fazer. Quero continuar idiota. Quero que tu me transformes num imbecil abençoado. E joga óleo para as cabeças e óleo no bolso. Come sal, bebe água. Gospe no povo, põe água na boca e gospe. E o camarada vai passando e... Para vocês verem, nós somos um povo da Bíblia, um Deus que criou suas criaturas e quer ensiná-los. O que Asaf está pedindo é isso. O que eu devo fazer? Eu não sei. Há momentos na vida da gente que nós não sabemos mais o que fazer. Mas nós não podemos deixar de ser honestos. Não podemos ter vergonha da nossa falta de conhecimento momentâneo, específico. Pois o próprio Deus diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça, e Ele dará. O problema é que nós sempre estamos procurando um milagre, porque a maioria desses pregadores que estão por aí só falam que Deus vai resolver tudo pelo milagre. Acredite, e tudo vai ser resolvido. Deus coloca você numa situação, num trabalho, e de repente você olha, as pessoas estão tudo olhando torto para você. Aí você ora: Deus, elimine-os. Nós rimos, mas foi isso que os discípulos pediram a Jesus. Senhor, quer que a gente ore para cair fogo sobre eles lá e mata tudo? Os discípulos pediram isso. E Jesus, ao contrário, ensinou o que eles deveriam fazer: amar. Estamos morando agora na casa nova. Que bom. Você sobe o elevador, camarada lá, você fala: boa noite. Sai no corredor,
uma bagunça dos infernos, todo mundo gritando, arrastando, e você com todo cuidado, e todo mundo olhando torto. Aí você diz: Deus, eu não quero morar aqui, eu não quero ficar aqui. Ué. Mas você está lá porque Deus o colocou lá para amar. Porque Deus está trabalhando na sua personalidade, no seu temperamento. E através da sua vida, Deus vai trabalhar na personalidade e temperamento dos outros, a fim de aproximá-los do Pai, pois estão afastados da graça e da bondade divina. Nós só queremos que Deus resolva os nossos problemas. Nós não pensamos em mais ninguém. Então, segundo, já estou eu falando demais já, né? Vamos tentar correr. Pense na grandeza de Deus e em tudo que Ele tem feito por você. Quando Asaf começou a colocar os seus pensamentos, de repente ele começou a ter uns estalos interior. Ele começou a dizer: Deus vai rejeitar o seu povo? Deus não ficará mais contente com a gente? Deus não nos amará mais? Deus está cancelando todas as promessas? Ele não será mais bondoso com o seu povo? Quer dizer que agora Ele, em vez de nos amar, vai nos odiar? Então vamos lá. Versículos 4 ao 6 e 10 ao 12. Por que eu estou fazendo essas divisões? Para que você entenda, tanto espiritual, moral e psicologicamente, o cidadão, o elemento, chamado Asaf. Está confuso? Estou tentando ser bem claro com vocês, hein? Maravilha. Vamos lá. Deus não me deixa dormir. Como é bom ouvir em paz, me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar tranquilo. Mas e quando Ele não me deixa dormir? Se Deus não deixa o homem dormir, é por alguma razão. Asaf vai tentar dormir e Deus acorda. Roncar não. Não ronca não. Acorda aí. Vamos. Psst, psst, psst. Vai dormir não. Vai não. Eu vou tomar um Dramin. Você pode tomar. Eu vou fazer uma lavagem no seu estômago agora mesmo. Você toma Dramin e eu te dou Tamarim. Toma Dramin e te dou laxante. Não vai dormir não. Então, estou tão preocupado que não posso falar. Além de não dormir, ele não tem o que falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos. Profundos. O
Que pensamento profundo é esse? Você não pensa que ele está meditando na teologia, no grego, no hebraico? Ele não está meditando em nada disso, ele está com pensamentos profundos. Que pensamento é esse? Aqueles lá, será. Que será? Então, veja lá, gasto as noites em pensamentos profundos, começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas, 2 pontos. Que perguntas? Será? Ele gasta tempo pensando em lixo mental, enchendo sua cabeça com bobagens. Você vê que uma pessoa pode crer em Deus, mas ser vazio em determinados momentos. Você pode estar aqui, eu vou na igreja todo domingo. E daí? Mas durante a semana, você não tem nada. Porque você só enche a sua cabeça com coisas fúteis. Por que Deus não está deixando ele dormir? Para que Asaf pense. Deixa eu ver. Pense. Se esgote em pensar. E esgote os seus pensamentos. Às vezes Deus nos deixa reclamar dele. E ele, além de não nos deixar dormir, não fala nada. Fique em silêncio. E o versículo 10. Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Ele saiu da esfera do será para uma afirmação. Ele estabelece um credo. Ele defende uma tese. Deus não quer mais. Mas dentro do seu calabouço, dentro da sua prisão emocional, como fez Jeremias, como fez Moisés, Jonas, Elias, Jó, eles mudaram a atitude. Porque a fé era verdadeira. Eles estavam um tanto embaralhados, meio confusos. Mas lá no íntimo, eles eram verdadeiros. E Asaf toma uma atitude bíblica. Nos versículos 11 e 12 ele diz: ó Senhor Deus, repare, que ele diz: eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Terceiro,
Pensarei em tudo que tens feito. Em quarto, meditarei em todos os teus atos poderosos. O que ele está dizendo? Eu fiz uma lista do que Deus não é. Passei o risco e somei. E a soma é que Deus não quer mais ajudar o seu povo. Mas eu achei que essa conta está errada. Então eu passei a somar, a fazer uma outra conta. E comecei a listar algumas coisas. Para listar, eu precisei lembrar, me recorrer à história. Povo que não tem história, não tem cultura. E existe na inexistência. Pronto. Se o Chico Buarque escutar isso, acho que é capaz de escrever um samba aí. Que às vezes ele pega tanta bobagem. Essa é mais uma. Existir na inexistência. Mas é isso mesmo. Há certos cristãos que não conhecem a história do cristianismo e nem se preocupam em conhecer o Deus que salvou o seu povo, como ele fez, o que ele fez, o que ele falou, o que ele mandou escrever. Quando eu aprendo essas coisas, eu começo a enxergar coisas maravilhosas. Começo a encher meu coração. E ele passou então a enumerar. Para se lembrar, é necessário fazer um esforço para recordar. Você precisa rejeitar alguma coisa para se apegar a outra. Você precisa lançar fora alguns pensamentos para se apegar a outros. Você precisa esvaziar sua mente de certos pensamentos para abrigar outros. Ele está jogando fora o que ele estava dizendo há pouco. E passa a se alimentar com as coisas que Deus fez, com o caráter, a pessoa e os planos de Deus para o seu povo. E não é só isso. Ele passa a pensar nessas coisas. E não é só isso. Além de pensar, ele passa a meditar. Isto é, ele começa a fazer um devocional em cima de quem Deus é, do que ele fez, do que ele falou. O que é meditar? Não é ficar mugindo e nem gemendo, e nem pegar um timbre. Não é tentar ser um zumbi, uma abelha. Isso é procurar entrar em transe. Isso não é meditação. Meditação é coisa inteligente. É quando você está diante de uma mente superior e você diz, o que é que eu faço com os pensamentos dele? Onde eu me coloco? O que eu devo fazer para agradar aquele que é meu Senhor?
Nós não lemos há pouco, nem sei se está aí, veja lá, Ele sabe o que eu devo fazer, mas eu não sei. Mas quando eu começo a meditar no caráter, na pessoa, na bondade, nos planos de Deus, eu começo a descobrir o que eu tenho que fazer. É incrível como a igreja hoje não sabe ler a Bíblia, não sabe praticar meditação, um devocional. Eu tentei explicar, e alguns aqui, eu soube. Quando alguém ia falar para ele, mas de novo devocional? Para que você não continue idiota, burraldo. O homem que Deus criou deve andar com 2 patas. E você quer andar de 4? Todos nós temos que aprender a meditar, porque é isso que nos fortalece. Quando Josué estava entrando na terra prometida, o que Deus pediu a ele? Medite nestas palavras, dia e noite. Não é que Josué ia andar assim. Não! Ele ia andar com aquilo que Deus lhe falou no coração. E constantemente estaria dizendo: Deus, como isso se aplica na minha vida? Como eu aplico esta verdade agora? Como eu aplico isto com a minha família? Como eu aplico isto com os meus irmãos na fé? Com o teu povo? Mas eu encontro irmãos que dizem assim: não, eu estava lá, a irmã veio, nossa, veio uma palavra de Deus. A irmã veio abrir aquela bocona, eu sei que falta 2 dentes nela, mas ela falou. Veio salivando, a saliva escorria pelos lados, e aí veio dizendo, né? Tenha fé, parece que está vomitando, não, é para esculachar mesmo, porque na verdade as pessoas guardam mais isto do que a própria palavra de Deus. Asaf descobre o que todos nós deveríamos descobrir. Anotar o que Deus tem feito não é um exercício inútil. Se eu pedisse para você escrever na sua folha 5 coisas que Deus tem feito na sua vida nos últimos 5 anos. Alguns iam dizer assim: porque não lembra, não recorda, não pensa e não medita. Aí quando vai para uma reunião de oração, ai, Deus é bom, Deus é bom aonde? Se você não sabe nem onde Ele é bom. Como é que você pode dizer para os outros que Deus é bom se você não consegue anotar 5 coisas? Vamos diminuir. 3. 2. 1.
Tá bom, não vou escrever nenhuma mesmo. Então, vamos terminar. Aprenda a confiar no caráter de Deus e fuja dos clichês, os jargões. Vamos lá. Versículos 13 ao 20, que é o resto, né, do Salmo. Lembrando sempre, antes de lermos, quando a escuridão, as trevas caem sobre nossas vidas, qual é a nossa tendência? Esconder, nos esconder e ficarmos desanimados, tristes, deprimidos. Além do mais, de nos abraçarmos com a incredulidade e passarmos a duvidar da presença, do caráter, da bondade e dos planos de Deus para com o seu povo. Então, enchemos nossas mentes com pensamentos fúteis, inúteis, em vez de nos enchermos com a palavra de Deus. E ficamos lá, esperando clichês, ou algum caminho mágico, ou alguém que surja, que desça do céu, e diz: eis que lhe digo, meu servo, a areia da ampulheta está no fim. Se eu não sei o que é ampulheta, eu fico mais desesperado ainda. Muitos deixam de servir a Deus, junto com a congregação, junto com os irmãos, e ficam em casa, sempre deprimidos. Na verdade, eles estão fugindo do confronto com a verdade. Porque todas as vezes que nós reunimos aqui, quero que saibam que eu não sou um pastor ou um pregador de procurar fazer com que a nossa reunião se transforme numa reunião terapeuta. Eu não vou fazer terapia aqui. Não sou médico, nem cientista. A minha obrigação é confrontar nossas vidas com o que está escrito neste livro. Pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos sentem vergonha por sentirem-se fracos, fragilizados, e não querem se expor a outras pessoas. Pois esses que agora sim se sentem fracos, antes imprimiram aos outros a ideia, precisa ter fé, e agora não tem. Por
Porque a maioria dessas pessoas que pregam dessa maneira são verdadeiros hipócritas. Pimenta no olho alheio é colírio. Há pessoas que, em vez de estarem aqui ouvindo a palavra de Deus, pois se não ouvem, não saberão o que devem fazer. Hoje vocês estão sendo cobrados do Senhor, pelo Senhor. Ele está dizendo: eu não estou longe de vocês, mas vocês se colocam afastados de mim pelas coisas que vocês passam a acreditar. Eu não sou esse Deus que vocês estão montando em seus corações. Eu sou o Todo-Poderoso, Criador do Universo, mas nunca abandonarei aqueles que eu criei. Pois nada pode separá-los do meu amor. É isso que diz o Senhor. Nada! Se Asaf não meditasse nas Escrituras, isto é, na palavra dita por Deus, ele chegaria à loucura. E quando eu olho alguns que ficam em casa, sozinhos agora, dizendo: eu não estou bem para estar na igreja, nunca vai estar, porque você está fugindo. Asaf, sozinho, com suas próprias forças, não ouviu nada. Ele só começou a ouvir algo dentro de si quando começou a meditar. E então o que ele diz? Agora vamos ler. Depois de uns bravejamentos desse. Irmãos, desculpa a minha emoção. Mas eu me emociono cada vez que falo do meu Deus. Vocês não imaginam como eu fazia antes. Alguns aqui não me conheceram. Eu virava até cambota. Mas vamos lá. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. A primeira coisa, ele reconhece a santidade de Deus. Jesus, quando ensinou os discípulos, disse: santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como é feita no céu. Santidade é isso. É a vontade de Deus sendo feita na terra, como é feita no céu. Para alguns, santidade é ficar em jejum, ir para a montanha, ver fogo esquentar, pegar fogo nos gravetos, ver asa de morcego pegar fogo, passar que nem um foguete. Isso não é santidade, isso é as raias da loucura, do fanatismo. Que edificação isso traz? Uma vez, um ministro chegou para mim com uma caixinha de fósforo que ele guardou os gravetos que pegou fogo no monte, e
E ele guardava na casa dele, no criado mudo. Quando as coisas estavam mal, ele ia lá, abria a caixinha e falava: mulher, quando nós estávamos no monte, esse palito aqui, esse graveto aqui, esse pauzinho aqui, pegou fogo. E eu disse: me mostra aí. Eles: não, Deus só mostrou para nós. Mas eu sou o teu pastor, mostra para mim. Ele abriu um pau seco. Não estava pegando fogo nenhum. Você não sabe o que eu falei para ele. Eu era mais forte. Então, Asaf diz: não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Olha como muda a meditação que fez nele. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. A sua crença está agora reavivando. Ele está saindo do fundo do poço. Não é por meio de jargões, nem por força. Como diz a palavra de Deus, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E ele começa a dizer a grandeza de Deus. Ele descreve: ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo. Lembra da passagem do Mar Vermelho? Ele está explicando o que aconteceu ali. O mar viu a glória de Deus e abriu passagem para o Rei da Glória. As águas profundas do mar tremeram. As nuvens derramaram chuva, houve trovoada nas alturas, e os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos trovões se espalhou por toda parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro, e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Asaf, em vez de permanecer no abismo do seu desequilíbrio emocional, resolveu adorar. Adorar o que não é comum para o deprimido, porque eu vejo muitos crentes falando assim: hoje eu estou tão triste que eu não quero nem saber de Bíblia, não quero ouvir pastor nenhum pregar, não quero saber de igreja, não quero saber de hino, não quero saber de Bíblia, não quero saber de verdade, não quero saber de princípio, não quero saber de nada. Hoje eu quero descascar. Hoje eu quero me amuar. Hoje eu quero me largar. Eu quero ficar aqui no canto. Eu quero chorar minhas mágoas. Aí eu digo: levanta a cabeça. Não vai resolver nada. O que essa pessoa precisa aprender é ser bíblica, é confiar na palavra de Deus. Deus não está dizendo que vai mudar a vida dele, mas Asaf está dizendo a Deus: eu estou mudando. Deus pode não estar dizendo o que vai fazer em você, mas você pode mudar pelo nível de conhecimento que você já adquiriu de Deus.
Então Asaf, no verso 20, diz: como um pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Ele diz: o Senhor usa o homem. O que ele está dizendo? Eu aceito o teu pastoreio. Dirige a minha vida. É isso que ele está dizendo. Então, ele dizia no início: Deus vai rejeitar o seu povo. Agora ele está dizendo: Deus não rejeita o seu povo. Ele disse no início: Deus não quer se alegrar mais com o seu povo. Agora diz: Deus quer se alegrar com ele. Ele disse: Deus não amará o seu povo, será? Agora ele está dizendo: Deus vai amar sim. Deus manterá as suas promessas sempre acesas para o seu povo. Deus sempre será bondoso para com o seu povo. Deus quer mostrar compaixão em vez de ira, em vez de desprezo. Deus quer chamar seu povo para perto e abençoar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, pedir perdão dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gostaria de terminar lendo esse texto, Mateus 26, 36 ao 40. Me perdoem, irmãos, falei demais. Atrapalhei o namoro de alguns aí. Vai para a casa da sogra, come um macarrão lá e está muito bom. Dá uns beijinhos na namorada e vai embora. Vai trabalhar amanhã. Veja lá. Num dos momentos mais angustiantes da sua vida. Verso 36, de Mateus 26. Num dos momentos mais angustiantes, Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então, Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago. Aí, ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Não parece Asaf? Não parece Jonas? Moisés? Elias? Jeremias? Nem Jesus ficou livre da aflição. E aí vem um danado pregar na televisão, dizer assim: Deus não quer que você fique aflito. Aí, então vamos lá. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Por que ele disse isso? Porque quando ele olhou para sua pele, ele estava tendo derrame. Suas artérias, seus capilares estavam se rompendo debaixo da angústia. E ele fez um pedido: fiquem aqui vigiando comigo.
Ele nem pediu para orar. Só pediu para eles observarem tudo ao redor. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu Pai. Aí ele usa uma condicional. Se possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Porque Deus sabe o que eu devo fazer. O que eu quero fazer nem sempre é o que Deus espera que eu faça. Vocês estão comigo ainda? Não sei como é que vocês não enjoaram ainda. Vocês estão falando a verdade para mim? Senão eu vou desmaiar aqui. Então, depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Eles não tinham que vigiar, mas dormiram. Porque o momento ali era estressante. Quem não vigia, dorme. Quem não sabe enxergar, dorme. Então disse a Pedro, o quê? O que ele disse? Será? Será? Que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Então ele diz o que eles devem fazer. Vigiem e orem, para que não sejam tentados, isto é, para que vocês não entrem para dentro dos seus desejos pessoais, das suas fragilidades ou tentações, a fim de cumprir os seus desejos. Por que ele disse isso? É fácil querer resistir à tentação. É muito fácil dizer assim, eu não vou errar. O difícil mesmo é conseguir. Essa é a explicação do que ele disse. O espírito pronto sempre está. O que depender da voz do espírito que está lá dentro de nós, você sempre vai ouvir, a verdade é essa. Porém a carne é fraca. Então o nosso grande problema é a luta contra a nossa carne. Não adianta você fazer campanha contra o diabo, porque o diabo faz a campanha junto com você. A única coisa que ele não dá é o dinheiro que o cara dá para o pastor. O diabo não dá. Porque ele já convenceu o pastor a ser ladrão, a enganar, a vender o que ele deveria dar de graça. Então Jesus diz, vigiem e orem.
Você nunca vencerá a si próprio se metendo em campanhas de oração. Se você acha que pode se tornar uma pessoa espiritual pelo fato de orar 1, 2, 3, 4, 5 horas por dia, se enganou. Porque tem gente que ora, mas não observa o que está acontecendo ao redor, e nem dentro de si. Não é à toa que tem gente que gasta noites em vigílias nas montanhas, ou sei lá, nos infernos A4 aí. E quando volta de lá, volta com a mesma confusão. Cheio de ódio, de mágoa, tristezas. Não muda. É um cavaco enfiado no pé dos outros. É uma moléstia, um inconveniente. Quem ora precisa aprender a enxergar. Para enxergar é necessário aprender. E quem não ouve, não aprende. Não é à toa que Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E não é à toa que Paulo ensinou que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Ah, quando eu ficar bom, então eu vou na reunião. Você não vai ficar bom nunca, porque você já acostumou a não ouvir mais, e quando for, não vai ouvir também. Porque você acha que é pastor de si mesmo. Então, meus irmãos, eu estou deprimido. E o que eu devo fazer? Siga o exemplo de Asaf. A vontade de Deus para Jesus não é fácil, não foi fácil, e nem será fácil para nós, pois ela não nos isenta de dores, mas nos transformará em pessoas abençoadas, que serão capazes de abençoar outras pessoas. Se Asaf não tivesse mudado, como eu poderia aprender tão grande lição? Que Deus nos abençoe. Quem e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha